Boa tarde, pessoal. Voltando aqui, né? Então, no último vídeo eu mostrei como filtrar os dados dessa tabela utilizando aquele identificador de unidade de conservação, que é esse aqui que eu mostrei. Selecionei uma específica para mostrar o exemplo a partir desse gráfico já plotado, correto? E daí o que eu preciso fazer agora? Nesses dados aqui, ó, eu tenho que trazer as informações de uso e ocupação do solo, certo? Então, inicialmente eu vou trazer de 85. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Selecionei a tabela, fui nas informações e copiei o nome das colunas aqui de referência, correto? Esse aqui eu vou remover, não preciso agora. Já vou até separar aqui. Aqui eu também coloco uma vírgula, porque eu estou colocando colunas a mais. E aqui, pessoal, eu tenho que informar novamente de qual tabela eu estou trazendo a informação. E nesse caso, é dessa tabela, que está no esquema unidades conservação, correto? Eu estou apelidando de B, usando o alias aqui, B. Então aqui eu tenho que colocar B ponto, B ponto e B ponto. Nesse caso eu vou trazer a geometria e eu vou deixar elas separadas aqui só para facilitar a compreensão. Que esse dado aqui veio da A, que é essa tabela. Essas colunas aqui vêm de B, que é essa tabela aqui, mas todos vão retornar uma informação única aqui, correto? E além disso, que já está escrito aqui, eu tenho que colocar mais um condicional no where aqui, que é b.id o CS igual também 152. Porque lembra quando eu fiz publiquei esse dado, gerei eles também trazem a coluna IDUCS. E essa coluna IDUCS foi gerada a partir desse vetor UCS, ou seja, onde tiver o IDUCS 152, ele também refere-se a dados, a pixels, informações extraídas daqueles pixels do mapa biomas, referente a essa reserva particular aqui. Perfeito? Então, vou colocar aqui, ó, rodar, e ele me retornou, ou seja, ele trouxe aqui o identificador, o nome, certo? Lembrando que essas primeiras colunas são da tabela A, que são esses aqui, e lá no final ele me trouxe classe, e deu CS e geometria, correto? Ou seja, essas classes aqui, pessoal, essas aqui, em cima dessas classes que eu vou filtrar essas aqui, ó. 9, 12, 3, 4 e 5, beleza? Então deixa eu colocar aqui, ó. Pode perceber que ele traz classes a mais aqui, ó. Porque eu estou trazendo todas elas, 15. 15 não está entre as classes que eu selecionei, correto? Ó, ele tem a 3, que é compatível com aquelas que eu considerei, 9, e a somente essas duas. Então eu tenho que adicionar um outro aqui, ó. And b.classe igual a 9. Eu vou criar para todos já. Deixa eu ver. In 3, 9, não, 3, 4, 5, 9 e 12. Correto? O que eu estou fazendo agora? Eu tenho, ó, a 9 está ali, a 12 está ali, a 13 está, a 4 está e a 5. Qual é esse outro filtro aqui que eu adicionei, pessoal? Eu estou falando para minha query o seguinte: traga essas colunas lá da minha tabela A, que nesse caso é a tabela que tem os limites e as informações sobre as unidades de conservação. Traga essas colunas da tabela B, que nesse caso é essa coluna aqui, essa tabela aqui, que é vetor UC uso do solo de 85, ou seja, uso e ocupação do solo no ano de 85 somente para essa unidade de conservação, que aí deu o CS 152, ou seja, filtre esses primeiros dados utilizando isso aqui, filtre esses segundos dados utilizando esse aqui, e além disso também filtre os dados trazendo somente as classes que estão contidas em 3, 4, 5, 9 e 12. Ou seja, essas classes que não estiverem contidas nesse grupo, por isso que eu utilizei o in, vai cair fora. Outra forma seria de fazer o seguinte: b.classe igual 3, ou b.classe igual 4, b.classe igual 5. Eu poderia desmembrar isso aqui dessa forma. Mas utilizando o in fica mais fácil, porque eu crio um agrupamento aqui, beleza? Vamos executar, olha aqui, e ele retornou para mim.
Perfeito? Ou seja, dentro da unidade de conservação, que tem a IDUCS igual a 152, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural Uru. Dentro dessa reserva aqui, traga somente os dados com classe igual a 3, ou 4, ou 5, ou 9, ou 12. Nesse caso, no ano de 85, ele tinha somente duas classes dentro da unidade de conservação dessas aqui. Ele tem outras classes que nesse caso não me interessam, por isso que eu nem trouxe aqui. Beleza? Então, pessoal, agora eu tenho informação. Eu posso até carregar aqui, ó, como uma camada. Nesse caso, eu tenho esse campo que eu posso utilizar aqui, ó, como identificador individual. Cadê aqui, ó, classe. Geometria eu vou chamar de Uru mesmo. Mas deixa eu verificar. Aqui, ó, eu deixei selecionado, ele retornou um erro. Porque quando eu coloco carregar, ele reexecuta a query, certo? Mas por que que não está dando certo agora? Classe. Bom que ele não me diz nem o que é o problema, né? Deixa eu verificar a geometria aqui, qual que é o problema dela. Se tem alguma coisa de errado aqui, aliás. Não, tá tudo certo. Deixa eu só experimentar colocar um row number aqui para ver se é isso o problema. Row number over as ID. PK, vou colocar aqui só para... Executo novamente. E eu vou desenhar colocando o PK aqui como referência. Coluna de geometria. Nesse caso é a G1. E vamos experimentar ver se vai dar certo. Realmente não está dando certo, pessoal. Para carregar, o que eu queria fazer é carregar, mostrar para vocês no QGIS aqui. Nesse caso, não necessariamente preciso mostrar a geometria, porque eu quero só a informação de área dela, mas seria interessante para visualmente saber o que está sendo gerado, né? Bom, deixa eu copiar isso aqui e reexecutar, ver se tem algum probleminha na ferramenta aqui. Deixa eu remover essa aqui, eu não preciso, já tenho uma vez. Tá, agora vamos ver, é a PK. G1, está correto, aqui G1. Talvez fosse isso, ele estava trazendo duas colunas com o mesmo nome. Era isso mesmo. Eu lembro que eu tinha duas IDUCS, ele estava carregando as duas aqui e estava dando conflito, porque eu estava trazendo o IDUCS da tabela A e também da tabela B. Aí não estava permitindo que eu carregasse aqui. Então, pessoal, essa é a unidade de conservação. Deixa eu carregar ela aqui. Carregar a geometria da unidade de conservação em si, ó. A unidade de conservação é essa aqui, ó. Deixa eu só carregar as informações dela. Que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural Uru. Então, esse é o limite da unidade de conservação toda. E esse é o nosso resultado da SQL que eu apresentei. Ou seja, no ano de 85, pessoal, para essas classes aqui, ó, que no caso foram a 3 e a 9 que ela tem, ele tem essas regiões de floresta plantada e formação florestal. Aqui nesses vazios, ó, que ele tem, são outras classes que não nos interessam, não me interessam nessa análise aí, porque eu tô verificando somente a cobertura florestal e vegetal, certo? Vegetal não, porque não tem agricultura, mas a cobertura florestal em si. Então quer dizer que no ano de 85, nessa unidade de conservação, tudo que está em roxo, pessoal, segundo os dados do mapa biomas, claro, contém essas duas classes, que são floresta plantada e formação florestal, certo? Agora o que eu preciso fazer, pessoal? Eu tenho aqui, ó, o ano de 85, certo? Só que eu também preciso trazer o ano de 86, o ano de 87, o ano de 88, 89 até 2018.
E além disso, eu tenho que transformar essas duas aqui, ó, em uma geometria só. Porque eu não quero saber o quanto da classe 3 tem e o quanto da classe 9 tem. Eu quero saber o quanto tem dessa soma de classes. Ou seja, nesse exemplo aqui, ó, nessa análise prévia que eu fiz, eu peguei todas essas classes, somei elas, e assim, aí então, depois que eu somei ela, eu calculei a área da soma dessas áreas, peguei essa área que eu somei, dividi pela área total da unidade de conservação, e isso me deu esse valor aqui, ó. Correto? Ou seja, eu tenho uma relação, uma razão entre a porcentagem dessas classes sobre o tamanho total da unidade de conservação. Isso eu preciso calcular também para 85, para 86, para 87, 88, 89, 90, até 2018. Então eu tenho que melhorar a minha query SQL ainda, beleza? Então isso aqui vai evoluir ainda e no próximo vídeo eu trago um pouco mais dessa evolução. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.